Olá, sou o professor Xavier, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao canal Chá com X. E hoje eu gostaria de, nesse nosso encontro, estar compartilhando, trocando com vocês 5 livros que eu tive a oportunidade nesse tempo fazer não apenas uma releitura, alguns eu fiz uma finalização. Uma grande oportunidade de nós estarmos avivando não apenas o nosso conhecimento, despertando novas ideias, mas podendo dialogar com o mundo, com o universo, com a vida, né? Ampliando o nosso mapa, ampliando a nossa consciência, que afinal é o motivo pelo qual todos nós estamos aqui, né? Eu queria compartilhar com vocês um livro que eu tive a oportunidade de terminar agora recentemente, que é do grande cientista Stephen Hawking, essa figura luminosa que há pouco tempo atrás nos deixou. Quem assistiu o filme Teoria de Tudo teve a oportunidade de ver um pouco a sua vida, seu caminho pessoal, o desenvolvimento de suas ideias, né, a construção do seu pensamento. Um filme belíssimo. E o Stephen Hawking tinha escrito há um tempo atrás Uma Breve História do Tempo. Depois desse livro, que foi um grande sucesso, são 10 milhões de exemplares vendidos, ele publicou, escreveu, há alguns anos, O Universo numa Casca de Nós. Gente, é um livro curiosíssimo, fantástico. Ele tem 200 ilustrações, então fala de um mundo que para nós, para a grande maioria de nós, é um mundo diferente, é um mundo da ciência, das grandes descobertas dos últimos anos, né, de uma linguagem nova que nos coloca em sintonia com todo o universo, com a nossa casa maior, que é o nosso universo, nossa galáxia, e o mundo com o qual eu digo o nosso planeta, convive e interage. Saímos da casinha, saímos de um olhar pequeno só para as nossas questões planetárias para nos colocar em sintonia com essa casa maior, que é a nossa galáxia, o nosso universo. Muito interessante. Abre a nossa mente, amplia nossos horizontes e nos dá uma visão muito, muito interessante. Um outro livro que eu gostaria de estar compartilhando, esse eu já li há um tempo atrás, mas fiz uma releitura de alguns capítulos específicos nesses últimos tempos, de um grande historiador, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é o Yuval Noah Harari. Ele esteve recentemente no Brasil, num programa no Roda Viva. Recomendo a todos que possam acompanhar, ver um pouco a sua entrevista no Roda Viva alguns meses atrás. Fácil de acessar, fácil de acompanhar. E ele lançou uma trilogia na realidade. Eu vou comentar os 3 livros. O primeiro deles é esse aqui, chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Então ele faz aqui uma releitura como historiador, como pesquisador, num olhar do caminho histórico que a humanidade tem desenvolvido nesses últimos milhares de anos, e um pouco da perspectiva do que nos aguarda aí pela frente, mas ele lança um olhar para a história da humanidade, uma breve história da humanidade, mas com um olhar e com fundamentos da pesquisa mais recente, muito, muito interessante. Vale a pena para quem quiser se aventurar no caminho da história, acompanhando um pouco todo esse desenvolvimento, essa saga da humanidade, esse caminho que nós estamos fazendo em conjunto. Do mesmo autor, que é o Yuval Noah Harari, terminei recentemente, né, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã. Aí o professor Yuval Noah Harari, depois de trabalhar o percurso, o caminho da humanidade até aqui, lança um olhar para o futuro. Claro que aqui é um olhar muito especulativo, né? É um olhar para o amanhã. O que nos aguarda? Qual é o nosso caminho diante das conquistas realizadas até aqui? Do avanço que a humanidade fez no campo científico, tecnológico, consciencial, até esse momento. E o que nós podemos esperar desse novo momento? Então, Homo Deus é o ser humano que se torna, exerce a sua função, o seu papel de criador, né, de co-criador da sua história, da humanidade. É um livro muito, muito interessante. Então, o que está acontecendo na humanidade e o que nós podemos esperar, aguardar nesses próximos anos. Esse, então, é uma joia. Recomendo a todos e que todos possam aproveitar muito de uma linguagem, penso eu, mais acessível e mais direta, até do que os 2 anteriores, Sapiens e Homo Deus,
é 21 lições para o século XXI. Ele foca os grandes temas, né? O que está acontecendo nesse exato momento na humanidade? Quais são os maiores desafios de hoje? Em que devemos prestar mais atenção? E o que ensinar aos nossos filhos, né? Então, depois do grande sucesso que foram os 2 livros anteriores, o Yuval Noah Harari lançou 21 lições para o século XXI. O último capítulo, capítulo 21, fala sobre a meditação. O professor Harari é ateu. Ele não trabalha com o pressuposto da ideia do Criador, de Deus. Ele faz uma análise dentro da sua compreensão objetiva. Porém, quando ele fala da meditação, ele fala do instrumento que mais o tem ajudado a desenvolver o conhecimento, manter a lucidez, trabalhar a sua própria energia. Então ele fala de uma maneira assim preciosa, vale a pena ver o ponto de vista distinto, amplo e muito curioso. O quinto que eu gostaria de compartilhar, do meu querido professor em Petrópolis, no Rio de Janeiro, com quem eu tive a felicidade e a honra de ser seu aluno e na ocasião conviver por 4 anos, é um livro de Leonardo Boff. Entre os muitos, eu quero compartilhar este aqui, Saber Cuidar. Eu tenho a impressão, é um livro singelo, simples, linguagem deliciosamente acessível, direta, como é a linguagem de Leonardo Boff. A reflexão é a seguinte: tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Então uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. E uma antiga fábula diz que a essência do ser humano reside justamente no cuidado. Se a gente tivesse que usar uma palavra, diz Leonardo Boff, para designar o ser humano, a palavra é cuidado. O cuidado é mais fundamental do que a razão e a vontade. E esse livro aqui procura trabalhar o cuidado nas muitas concretizações. O cuidado com a terra, com uma sociedade nova e sustentável, com o corpo, com o espírito, com a grande travessia da morte. Então a ótica do cuidado funda uma nova ética, compreensível a todos e capaz de inspirar valores e atitudes fundamentais para essa fase planetária da humanidade. Gente, que presente, que joia! Então, se tiver a oportunidade de ler, o livro se chama Saber Cuidar, do Leonardo Boff, da editora Vozes. Então, nesses títulos que eu trouxe hoje, gostaria de compartilhar. Tive a oportunidade, alguns já tinha lido, outros estavam em fase de finalização, de síntese. Pude terminar o último ainda ontem. Então, eu recomendo que, se você tiver a oportunidade, dê uma olhadinha nesses títulos. Eles não vão enriquecer apenas o nosso conhecimento, trazer mais cultura, mais informação para a nossa mente, para o nosso intelecto. Mas, com certeza, na medida em que nós dialogamos com esses autores, no processo da leitura, no processo da reflexão, a nossa mente passa por um processo de abertura, de expansão, de reflexão, de questionamento. E isso é muito importante. Sem questionamento, não há avanço. Sem a leitura do livro e do mundo ao qual a leitura do livro nos leva, nós não podemos caminhar, nós ficamos, de alguma maneira, parados, estagnados. Amplie os horizontes, amplie o mapa, amplie a consciência. E quanto mais amplo ela se torna, mais luz nós podemos emitir, de dentro para fora. Porque todos nós somos luz. E na medida em que nós interagimos, lemos o livro, passamos a ler melhor também a vida. Como dizia Paulo Freire, o grande educador, nosso grande mestre, patrono da educação no Brasil, uma tocha luminosa a mostrar o brilho da consciência e a importância da educação. Se a gente aprende a ler no livro, e se a gente aprende a ler na vida, a nossa vida se torna muito mais rica. E a grande riqueza do ser humano consiste nisso. Nessa interação entre o quanto eu posso conhecer, o quanto eu posso aferir, desenvolver no conhecimento intelectual, mas o quanto este conhecimento me faz viver melhor. E o quanto a experiência da vida, o quanto a capacidade de ler o mundo, de ler o cotidiano, me ajuda também a me tornar um ser mais amplo, mais feliz, mais pleno e mais realizado. Gente, obrigado pela sua convivência e por estar nos acompanhando nessa jornada. Se você gostou desse vídeo, clique ali, dê um like, dê uma curtida, compartilhe com quem você ama e também se inscreva na nossa página Chá com X. Sejam bem-vindos, uma ótima semana para todos e até a próxima.